Olá, meu nome é Ana Elisa Ribeiro, eu sou autora do E-mail de Caminha, que é um livro lançado aqui pela RHJ de Belo Horizonte. Eu me inspirei, vamos dizer assim, no texto original do Caminha, do Pero Vaz de Caminha, que foi o autor original da carta. E a carta de Caminha é um documento que sempre me interessou muito. Eu posso dizer que eu sempre fui fascinada pela existência dessa carta, pelo que ela é, pelo texto dela e pelo que ela tem de impressionante por ter existido até hoje, sendo uma carta. Ela então originalmente é uma carta enviada ao rei de Portugal para contar da travessia dos portugueses, da chegada aqui no Brasil, na costa brasileira, na Bahia. E o Caminha vai escrevendo a carta ao longo de vários dias, semanas. E por fim escreve uma carta que tem originalmente 14 páginas, em que ele vai contando mais ou menos como num diário também, o que acontece durante aquela viagem, a viagem e já em solo brasileiro, que ainda não era Brasil, isso sempre foi fascinante para mim e eu sempre tive a ideia, alimentei a ideia de traduzir, isso pode ser chamado de uma tradução, de uma adaptação, mas trazer esse texto, essa obra, para o português de hoje. Mas isso foi feito várias vezes. O texto que a gente encontra hoje na internet, em qualquer lugar, ele já não é o texto original da carta, que a gente já não consegue ler, porque o português mudou muito, nesses séculos. Não bastava fazer o que outros já fizeram, que era atualizar o português da carta. Mas eu queria brincar também com o que nós temos hoje de tecnologia. Então, na verdade, eu fui lá, atualizei, mas pensei, e se eles tivessem outras tecnologias para dar essa notícia para o rei? Se o Pero Vaz de Caminha tivesse, na época eu imaginei, tivesse um Twitter e tivesse e-mail. E por que eu escolhi o e-mail? Porque o e-mail, dessas possibilidades todas que a gente tem hoje, desses recursos que a gente tem hoje, talvez seja o mais duradouro e talvez fosse também mais pertinente para uma comunicação com o rei. Para o meu livro não ficar colado numa tecnologia que pode acabar rápido, eu escolhi o e-mail. E o e-mail, então, ele teria que fazer uma série de coisas diferentes, pensando numa tecnologia nova. Então, o e-mail de Caminha, na verdade, ele é uma tradução, ele é uma adaptação, ele é uma atualização, mas ele também serve para a gente pensar como os textos, os gêneros textuais estão ligados às tecnologias de que a gente dispõe para ler e para escrever. Facilmente a gente percebe como é um livro que atravessa várias disciplinas escolares. Pensamos na aproximação dos jovens com esse documento tão importante para nós, e aí a gente pôs uma carta mais fiel no final do livro, que quem tiver interessado pode comparar as duas coisas. Só que aí eu tinha um problema: se o Caminha tivesse e-mail, provavelmente o rei ou a assessoria do rei teriam respondido as mensagens dele. Aí vem a parte ficcional, que é divertida também, que é inventar um rei. Eu ganhei uma liberdade aí que eu não tinha nos e-mails do Caminha. Eu fui bastante fiel ao que ele escreveu de fato na carta. O processo de produção disso foi bem em cima da carta mesmo, mas na hora do rei eu podia inventar. Eu tinha mais compromisso com a literatura do que com a fidelidade histórica, então eu pude inventar um personagem rei de Portugal que desse respostas para o Caminha. E aí a gente solta mais a imaginação, Então eu convido você, professor, professora, a olharem esse livro com carinho, a pensar em como que ele pode ser interessante para os trabalhos em sala de aula, como que ele pode render outras coisas com outras tecnologias, além, é claro, da reflexão sobre língua, linguagem, história e tecnologia que é possível com ele. Espero que vocês gostem. Obrigada!